Bom dia, gente. Paz do Senhor. Bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler segundo livro de Reis, capítulo 11 e capítulo 12. A rainha Atalia, ou Atália, mas acho que é Atalia, reina em Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama no quarto para escondê-los de Atalia. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Rebelião contra Atalia. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e disse-lhes: vocês devem fazer o seguinte: 1/3 parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. Outra 1/3 parte ficará de guarda na porta de Sur, e a última 1/3 parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiarão o palácio. As outras 2 companhias que não estiverem em serviço no sábado guardarão o rei no templo do Senhor. Posicione-se em volta do rei, de armas nas mãos. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei onde ele for. Os comandantes fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão, formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritaram: viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou sua roupa e gritou: traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta para onde os cavalos entram no palácio, e ela foi morta ali. As reformas religiosas de Joiada. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor, passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Agora o capítulo 12. Joás faz reparos no templo. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras
e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia o rei Joás disse ao sacerdote: juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, o sacerdote ainda não havia feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não recebam mais a prata do tesoureiro, exceto a que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que os outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou ao lado direito do altar na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote... Desculpa, gente. Pesavam. Me perdi. Versículo 9. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou ao lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes guardavam a entrada, colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava vazia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor: os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que a usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem conta desse valor, pois eram homens de confiança, mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor, eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. O final do reino de Joás. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado, e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Hazael, junto com todo o ouro que havia na tesouraria no templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos no reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na espada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Bom dia, Vero. Paz, Senhor, querida. Paz, Senhor. Bom dia, irmã Sli. Bom dia, Mi. Paz, Senhor. Vamos orar, meninas. Abba, Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por conhecer a história, Senhor, do teu povo, o seu cuidado com cada um. Que nós possamos ter zelo pela sua casa, assim como Joás teve, como Joiada teve, Senhor, de trazer a sua vontade, de cumprir a sua vontade. Nos ensina nesse dia, nos abençoe. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você e sua casa, que tudo estiver bem. Até amanhã.